Olá, bom dia a todos e bem-vindo a mais uma edição dos GAT Cyber Talks, o nosso bate-papo semanal sobre os desafios e trocas de experiência em segurança digital. Eu sou Leonardo Militelli, sócio fundador da empresa GAT e também da empresa Ibis, e hoje o nosso assunto é segurança em cloud. Muitos são os assuntos a respeito da segurança em cloud, se é seguro ou não é, se está em conformidade ou não com as leis, enfim. Então hoje a gente vai desenvolver um bate-papo bastante interessante com o nosso convidado de hoje, o Eduardo Alves, uma pessoa que tem uma longa carreira em segurança da informação, em centro de operações de segurança e projetos de modernização de TI e, principalmente, em cloud. Antes da gente começar a bater um papo, eu queria passar um recado, né? Eu tenho recebido muitas mensagens aqui no CyberTalks, mensagens pessoais, perguntando: pô, Léo, você mudou de empresa, você mudou de carreira, o que você está fazendo agora? Né? Não, eu continuo sendo o Leonardo Cavalari Militelli, sócio fundador da Ibis Digital Security, sócio fundador também da plataforma GAT, uma spin-off que nós realizamos aí um spin-off da Ibis há algum tempo, tem já 6 meses, mas é um produto que já está em desenvolvimento há bastante tempo. E também sou mentor de startups pela FIAP e palestrante em eventos, especialista em cibersegurança. Então, achei importante passar esse recado inicial, porque ainda tem muitas dúvidas, as pessoas têm me perguntado via LinkedIn, WhatsApp, o que está acontecendo, e acho que é importante deixar claro isso. E, bom, espero que todos estejam bem, né? Hoje estamos aí praticamente completando 4 semanas de quarentena aqui no Brasil. Tem sido bastante desafiador para as empresas colocar em ordem a operação, o home office, mas creio que agora estamos conseguindo adaptar nossa rotina de uma melhor forma. E quero agradecer mais uma vez a participação de todos no nosso Cyber Talks, porque o evento tem sido construído realmente para ser uma grande troca de informações. Então, sem vocês aqui, não teria sentido, né? Eu poderia conversar com o Edu em outras ocasiões. Então, são vocês que tornam o nosso bate-papo cada vez mais rico. Então, por favor, vocês podem ver à direita, tem ali o chat, mandem suas perguntas, suas dúvidas. A Fê, que é nosso marketing, está ali operando por trás da plataforma, vai mandar algumas pesquisas também, alguns para participar, para tornar nosso bate-papo ainda mais rico. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Edu, bom dia. Quero que você faça uma breve apresentação sobre quem é o Edu, onde ele começou e como chegou nessa trajetória aí de segurança em cloud, especialista, consultor, enfim. Conta um pouquinho para a gente, Edu, da sua trajetória. Legal, Léo. Obrigado. Todo o time da Iblis e do GAT. É um prazer imenso estar podendo conversar com vocês, conversar com aí, o público. É um momento aí, como você frisou, nós estamos aí numa quarentena, né? Um mês já, e nada mais importante do que a gente diminuir esse distanciamento social, né? E a gente está se falando, a gente está trocando ideia, está aprendendo coisas, está compartilhando, puxa, é um modo muito interessante de se fazer isso. Bom, eu trabalho já há bastante tempo, muitos anos, né? Quase 20 ali. Comecei nessa carreira já dentro de cibersegurança, que há 20 anos atrás era muito diferente, né? Então, em teoria, a gente olhava lá e falava, nossa, em teoria é possível fazer um DDoS. Cara, hoje é a coisa mais comum do mundo. E a transformação que foi acontecendo nisso, né, ao longo da minha carreira, em determinado momento eu me deparei com um projeto de nuvem, tá? Eu trabalhava numa empresa, numa telecom, e a empresa estava lançando uma oferta de infraestrutura como serviço. Puxa, eu me deparei com aquele projeto e
questões de segurança eram muito incipientes ainda, né? Então, uma das referências lá, o CSA, ele estava começando, o guia ali, ele não era tão robusto como é hoje, tá? Então, falava assim, em teoria, puxa, você pode ocupar o espaço de um vizinho seu que está lá compartilhando os recursos, né? Pô, na época correu isso com softwares de virtualização? Pô, ocorreu, cara. Mas foram, obviamente, corrigidos e é um risco que hoje ele é praticamente inexistente, tá? E então eu tive que me preparar, tive que atender o projeto e me preparar ao mesmo tempo aprender, porque eu não conhecia nada de cloud, tá? E na velocidade que a empresa já demandava. Então, o projeto não podia parar, porque aquilo era um momento que precisava da receita, tá? No fim das contas. E aí foi uma mudança, foi uma quebra de muitos paradigmas, né? Porque a gente, poxa, como a gente vai faz a segurança tradicional, num modelo em nuvem, a gente estava acostumado a ter tudo dentro de casa, tudo dentro dos nossos, do nosso Embaixo da cercado. mesa. Embaixo da mesa. É, mas estava embaixo da nossa mesa, não Sim. estava embaixo da mesa, né? Isso é uma mudança foi uma mudança cultural, uma mudança tecnológica muito grande, tá? A partir dali, desse momento que eu pude realmente fazer um trabalho bem interessante que está lá rodando até hoje, eu rodei por outras empresas, mas sempre buscando ali esse caminho, tá? Sempre olhando ali questão de nuvem, até que eu voltei e mergulhei de cabeça, então fui trabalhar com consultoria em nuvem, e aí já é um outro patamar, né? A gente já estou falando aqui de coisas já de 3 anos para cá, em que a tecnologia avançou muito, né? Então hoje você está falando de microserviços, já é uma transformação dentro de nuvem, tá? E fazendo projetos, acabei fazendo projetos ali de TI híbrida, modernização de aplicações, e hoje, puxa, de novo estou mergulhando de cabeça no tema e recomendo que todos mergulhem, porque já não é mais uma coisa desejada, já é um fato consumado, né? Perfeito. Muito bom. Bacana, Edu. Muito bom conhecer sua trajetória um pouquinho mais, né? Saber um pouco mais de detalhe. É incrível, né? Realmente, quem está há algum tempo na carreira, né? Você aí já quase 20 anos na carreira em segurança da informação, né? Teve essa trajetória mesmo de sair de uma coisa mais infraestrutura, mais tech, mais operacional, ali técnica, telecom, e acaba migrando, né? Central de operações de segurança e migrando agora acompanhando toda essa evolução tecnológica. Acho que esse assunto está muito ligado com o que a gente conversou aqui com outras pessoas no Cyber Talk da semana passada a respeito de carreira, talentos, retenção, enfim, né, um pouco disso. Muito bacana. Quem tiver interesse pode conferir nosso penúltimo Cyber Talk anterior, que tem lá informações sobre um pouco dessa trajetória das carreiras em cibersegurança. Legal, Edu. E me diz uma coisa, hoje, assim, quando eu converso com as pessoas, ainda existe muitas dúvidas com relação a cloud, se é seguro, se não é. Fala um pouquinho sobre isso. É seguro, né? Vamos desmistificar um pouco isso, né? Acho que o pessoal ainda não tem muita clareza disso. O que você Uhum. pode falar um pouco a respeito disso? É importante a gente desmistificar, né? Segurança não é a gente achar que vou colocar um software e vou estar seguro. Segurança é um pouco além disso. Segurança é você quem faz, tá? Então, se você fizer um paralelo com a segurança física, você adota várias medidas de segurança para quando você está andando na rua, você está andando em algum local perigoso, que você sabe que é perigoso, então você toma uma série de medidas, e isso é automático para você. Em tecnologia, olhando em nuvem, cara, não é que ele é mais seguro ou menos seguro. Você tem os mecanismos próprios de proteção. E se você não adotá-los, você vai estar exposto.
Da mesma forma que você vai estar exposto se você não adotar controles dentro da sua TI tradicional, tá? Então, o que isso representa? Se eu publico algo em nuvem, né? Eu deixo lá um permissionamento aberto e ali eu tenho dados dos meus clientes, cara, isso vai ser exposto muito rapidamente, tá? Então, você tem um tipo de consulta que você faz no próprio Google que acaba indexando ali alguns dos compartilhamentos de arquivos, de dados de alguns provedores. Cara, isso está indexado, isso está público. Então, isso, pô, quando você olhar aí o que aconteceu ano passado, bastante ano passado, exposição de dados do Facebook, exposição de dados de grandes empresas aí, foi por falhas simples, tá? Em permissionamento. Cara, e aí, de novo, a segurança é você que faz. É a segurança olhando para o processo, olhando as pessoas, olhando a tecnologia, fazendo essa engrenagem girar, tá? Então, se pudesse responder, Cláudia é mais segura? Cara, depende de você. Perfeito. Assim, né? Existe esse paradigma de que a cloud é mais segura ou foi concebida de forma segura, mas, sinceramente, eu nunca vi isso escrito e não sei quem foi que inventou essa frase, porque, de fato, a segurança é, como você falou, é você quem faz, né? É você que é responsável. Mas eu acho que tem um detalhe na questão da cloud que foi um temperinho extra, né? Porque aquele modelo de responsabilidade compartilhada, eu acho que não ficou muito claro para as pessoas desde o começo da computação em nuvem, aí, uns 10 anos atrás, 8 anos atrás. E isso talvez tenha sido uma armadilha, porque as pessoas falam, não, vou colocar lá, tá tudo bem. Mas tem diferentes modelos de operação de cloud, né? Você, nesse contexto, você tem opinião a respeito de se o PaaS, plataforma como serviço, ou IaaS, né, infraestrutura como serviço, é mais seguro? Tem alguma questão com relação a isso? Esse é um bom ponto, né, Léo? Porque essa ilusão, talvez criada, de que pô, vou para a nuvem porque a nuvem é segura, gerou vários problemas, tá? Esses foram benéficos também para a gente começar a endurecer e criar mais controles, tá? Nada como a experiência, se eu posso falar assim. É, e cada modelo, né, cada modalidade, hoje já está ficando bem claro, cada modalidade existe este compartilhamento, né, de responsabilidades. Então, do modelo mais básico de infraestrutura, que você nada mais está fazendo do que contratar uma máquina, tá? E aí você tem que cuidar dela, tá? Então você está lá, você tem um servidor que você tem que olhar gestão de patch, se tem vulnerabilidade, se eu estou com versão atualizada, se tem exposição de dados, se eu tenho pasta compartilhada, uma série de questões que você tinha que se preocupar também quando você tem isso in-house e você fornece algum serviço, aquela infraestrutura ela é base para fornecer algum serviço algum negócio que a sua empresa faça ali, né? E aí, quando você vai para o modelo de PaaS, você tem uma outra preocupação, porque você tem a questão do sistema operacional, é o provedor que está fazendo para você. Então, você, em teoria, não precisa se preocupar com isso. Você está preocupado com o seu runtime, com o seu código, se o seu código está seguro ou não, e ali depois a publicação da sua aplicação, tá? E no modelo SaaS, poxa, você tem talvez um mais elementar, né? Porque você se preocupa, sua preocupação são simplesmente os dados, tá? E como esses dados são acessados, como é o controle de acesso a esses dados. Então cada um sua parcela, você como consumidor de tecnologias em nuvem, cada um tem sua parcela, sua responsabilidade no uso, né? E o que é interessante, né? A gente já puxando um gancho aqui com conformidade, com leis de privacidade, qualquer lei delas, o último responsável, né, no final, né, o grande responsável por
lidar com aquilo é você, é sua empresa, tá? Então, se você está usando, uma TI tradicional, se você está usando uma TI em nuvem, os dados, não interessa se você colocou aquilo num provedor, seja ele qual for. A responsabilidade de proteção daquilo é sua, tá? Óbvio que em um momento de exposição o provedor vai estar junto, vai te ajudar, eventualmente pode ser penalizado, mas, cara, a responsabilidade é sua. E aí a gente cai de novo lá, nuvem é segura e, de novo, cara, você quem faz a segurança. Perfeito. E uma dúvida que eu tenho, particularmente minha, se existe algum modelo, ainda falando um pouquinho do modelo de cloud, no contexto, antes de entrar na parte de conformidade, se existe um perfil de aplicação, um perfil de empresa que se utiliza mais de uma infraestrutura como serviço, do IaaS ou de um PaaS. Eu vejo muitas startups sempre indo para o PaaS por conta da agilidade, mas queria entender um pouco, na sua experiência, se você enxerga bem aplicações de empresas maiores também no PaaS, porque tem toda uma história de você ficar amarrado, né, o tal do lock-in dentro do provedor de nuvem. Então, como você enxerga isso, essa utilização? Esse é um ponto aí que ele é muito delicado, né? Ele não é trivial de se fazer, mas tá clareando. Se eu posso falar assim, está clareando, tá? Porque óbvio, todas as startups elas não têm condições de criar sua própria ATI. Então, ela se utiliza de nuvem. Nuvem impulsionou bastante esse mercado, impulsionou bastante empresa aí, porque por fração de reais ou dólar você consegue um poder computacional que vai rodar o teu negócio ali, tá? Você olhar essa questão do lock-in, por que ele acontece? Se você usar um runtime específico ou algo do gênero, falando de paz, né? Específico de um dos provedores e o outro provedor não te dá suporte, cara, você tá amarrado eternamente com ele, tá? E ali você vai ter problemas de custo a longo prazo, tá? Você deixa de ter uma flexibilidade que a nuvem se propõe a fazer e vai ficar amarrado ali, né? E aí, que tem sido uma transformação, vai dentro da transformação, você adotar novos tipos de tecnologia que vão te dar uma independência, tá? Então, hoje, você olhar empresas, grandes corporações, elas estão pensando em fazer uma abordagem híbrida e multi-cloud. Isso é, eu uso qualquer provedor para prestar o meu serviço, para colocar o meu negócio lá rodar, e se eu decidir optar por sair, eu consigo sim sair. Por quê? Eu estou falando de coisas como microserviços, né? Então, microserviços, hoje você tem runtime até para Windows, tá? Nativo. E aí você consegue ter essa flexibilidade, porque você consegue tirar o provedor que, pô, tem somente um Linux, sei lá, em CentOS, mas você consegue mudar para o outro que tá mais barato, mas ele roda no Windows. Mas como eu consigo fazer isso? Com uma tecnologia do tipo de containers, né? Eu tenho runtime e eu jogo a minha aplicação, microaplicação ali rodando em cima dessa camada. Perfeito, muito bom. É uma pergunta porque eu sempre tenho essa dúvida e sempre tive, e vejo aplicações de diversas formas, e se alguém já teve a curiosidade de logar, de ter acesso a uma plataforma de provedor de cloud, é fácil você se perder na quantidade de ofertas que existem dentro de um provedor cloud, né? Uhum. Tem Então, uma. é recomendado, né? Quando a gente pensa numa operação 100% em cloud, é recomendado que todos os serviços sejam do provedor. Tem alguma boa prática nesse sentido, né? Por exemplo, se a gente pegar um AWS, por exemplo, você tem lá facilmente mais de 100 serviços, né? O Azure é um pouco, acho que na mesma linha, o Google Cloud talvez um pouco menos, na IBM nessa linha também, muitos serviços, né? Você pode, de banco de dados a firewall de aplicação, você pode contratar tudo ali, né?
Uhum. Então, é recomendado adotar uma estratégia em que você está 100% em cloud ou amarrado 100%, em termos de boas práticas, o que você enxerga? Legal. Um dos provedores que você citou, ele faz de tudo para você entrar, falando um pouquinho até do login, ele faz de tudo para para você usá-lo, a ponto de ter lá até uma maleta com histórias de gigante que ele vai na tua empresa, pega os dados e importa para dentro da estrutura dela. Bom, recomendado, cara, eu acho que é o caminho, tá? Óbvio que grandes empresas que tenham ali um legado grande, eles não vão conseguir fazer essa transformação pura, mas empresas aí que nascem já nesse mundo digital, cara, cara, tá 100% em nuvem, tá? E aí rola uma preocupação, sim, tá? Não é que você vai estar usando somente uma nuvem e tô lá, em grande parte da minha estrutura tá lá. Hoje não quer dizer que pode ser a melhor opção, tá? Então você tem questões de federação de identidade, por exemplo, você consegue fazer os provedores se falarem, tá? Então cada um fazer trust, cada um confiar um no outro. E que é uma coisa que eu já vi acontecendo, tá? Não foi eu prestando serviço, não foi trabalhando, mas foi um papo com um amigo. E, enfim, ele trabalhava numa empresa que estava 100% em nuvem, e aí eles não tinham controle financeiro dos gastos, cara, porque eles não tinham governança, tá? Então não tinha ali uma pessoa, apesar do provedor ter uma ferramenta que te faz isso, né? Te mostra resultado, te mostra relatórios, fala até onde você pode melhorar ali para diminuir o teu custo. Ele não tinha governança. E aí, assim, pô, a empresa tinha dinheiro para caramba? Tinha, mas eram milhões que estavam sendo jogados no lixo, no fim das contas, com computação que ele não usava. Tá? Então, a questão da governança é muito importante. Bom, muito bom. Porque a gente ouve, um dos argumentos da nuvem é que ela é mais barata, né, do que a infraestrutura tradicional. E isso, já vi vários casos, esse você trouxe é mais um, de que isso não está longe de ser 100% verdade, né? É um mito, né? E aí a solução dessa empresa que ela fez, ela contratou um cara só para fazer isso e o salário do cara foi pago em um mês de trabalho. Tá? O salário do ano, com bônus, com tudo, valeu a pena. Esse cara sou eu, né? Não, não sou eu, não sou eu. Não, tá bom, muito bom. E agora indo um pouquinho mais para esse lado da governança, mas olhando um pouco mesmo essa parte das conformidades, né? Tem a LGPD, que, prorrogando ou não, é uma realidade aqui no nosso mercado e também no mercado internacional, né? Tem regulamentações mais específicas, como a do Banco Central, 4658, a 3909, que tratam bastante sobre essa questão de computação em cloud, mas na prática, né? Eu vejo o pessoal com muita dúvida a respeito de se as nuvens estão em conformidade, se eu posso usar, se eu posso ter o ambiente 100%, uma operação 100% em cloud e estar em conformidade, se eu tenho que pegar instâncias do Brasil ou se eu posso pegar regiões de outros países. Fala um pouquinho para mim, esclarece algumas dessas dúvidas, por favor. Bom, vamos do começo. Você A pergunta é: posso confiar e ter? Cara, você precisa analisar se o teu provedor ele está adequado a algumas normas, tá? Então, a maioria deles tem PCI, ISO, SSI 16, GDPR, porque eles procuram e já tem isso assim uma governança muito grande nesse sentido de conformidade e o gerenciamento, tá? É, feito isso, você, pô, legal, cheguei nos provedores. Você tem a questão das regiões, né? Então, as regiões hoje elas não são equalizadas, tá? Então, tem provedor que tem essa certificação válida, mas em outra região. E aí, se você tem uma norma que restringe o teu campo de atuação, esse provedor ele está fora de cogitação para você.
tá? Então, você consulte sim teu provedor, né? Todos eles têm isso, informação pública, tá? Todos eles publicam isso, na verdade um grande chamariz ali de atratividade para eles, mas você tem que analisar se a sua região está sendo atendida àquilo. Dito isso, sim, se você está na nuvem, digo que é até mais fácil você conseguir fazer uma conformidade com uma GDPR, uma LGPD, por exemplo. Por quê? Você tem condições de fazer uma governança melhor dos seus dados, porque seus dados estão dentro de um provedor ou múltiplos provedores. Você consegue fazer isso, tá? O que é diferente, que é de uma dificuldade que você tem hoje, se você fazer na TI tradicional. Porque na TI tradicional, cara, você tem, com certeza, seus dados estão espalhados e você vai ter um momento que você vai ter que fazer o discovery desses dados. Cara, logo no começo de um projeto aí de LGPD, GDPR, né? Então, cara, eu tenho que descobrir onde meus dados estão, para depois classificá-los, para depois saber quais controles que tem, colocar controles adicionais e depois monitorar. Então, pô, é muito mais difícil, é muito mais custoso, tá? Independente se você tem ferramenta te aportando para poder te ajudando a fazer isso, ou não, você está fazendo o processo, sei lá, tudo na mão, tá? Com Excel, com qualquer coisa desse tipo, tá? Cara, quando tu vai em nuvem, pô, o provedor te ajuda a fazer isso. O provedor hoje tem, sim, ferramental para te ajudar nesse sentido de, pô, do discovery, de classificação, rotular, proteger, e te dar isso de forma bem mais fácil do que numa TI tradicional e até numa TI híbrida. Perfeito. Legal. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, né? A região do servidor, ela caracteriza a tal, não sei se você sabe responder também, me ajuda aqui, se caracteriza a transferência internacional de dados, se eu tenho meu servidor de banco de dados, uma plataforma como serviço, algum serviço de banco de dados como serviço em outro país, ou minhas máquinas em outra região, isso caracteriza a transferência internacional de dados, é, aos olhos da LGPD. Existe alguma necessidade que o usuário precisa tomar, ou já está tudo certo? E também um pouco falando de Banco Central, né? Acho que o pessoal sempre tem essa dúvida. Pô, eu tenho uma fintech, eu tenho uma empresa de meios de pagamento, eu posso ter a operação rodando em outras regiões e estar em conformidade com as portarias das regulamentações do Banco Central? É interessante que essas leis não te elas não te forçam nesse sentido, né? Então você poderia, pô, até poderia, cara. A questão de você ter dados fora é muito mais sensível no sentido de que, cara, eu posso sofrer alguma sanção de uma lei específica daquela região, tá? Tá. E isso é o complicador, né? Porque imagina você ter seus dados lá fazendo parte de uma investigação, cara, pegar aquele pod computacional, tava teus dados lá também, você tá naquele bolo dali. Pô, muito complicado isso, né? É uma complexidade. Você estando aqui dentro de casa, vai dentro do Brasil, você tem uma cobertura que você tem garantia que você tá. Você sabe qual é a régua, você sabe qual é a lei que você vai estar sendo mensurado ou sendo penalizado, né? E, puxa, de certa forma, deixa dentro de um controle, vai, para você, tá? Esse é um bom ponto, tá? É um bom ponto de atenção, porque, cara, você tem que se preocupar isso no momento que você está fazendo uma contratação, né? Então, legal, estou fazendo, tem uma estratégia muito super bonita, multi-cloud, estou usando tal, coisas que estão aqui e ali, só que, cara, de novo, a governança disso, ela não é tradicional. A governança disso você tem que colocar isso dentro da balança. E interessante, você citou um ponto que, cara, tempos atrás o setor público ele não deixava você de forma alguma colocar dados fora do país, cara. Teve uma oportunidade que foi até engraçada, porque não deixava fazer contratação em nuvem, tá? Eu achei um paradoxo muito, sei lá, acho que foi 2 anos atrás, cara. E, cara, é inimaginável você falar que não, tem essa tecnologia, você não usa, cara. E
pô, cara, o que a gente viveu agora foi uma verdadeira. Tem um exemplo muito claro no governo que foi uma verdadeira aula dessa transformação digital. Você vê que o aplicativo lá foi disponibilizado para fazer o auxílio, né? As pessoas, cara, ele foi feito em menos de 15 dias. Feito, codado, publicado e operacionalizado. Cara, se você fosse fazer isso de forma tradicional, como é que você ia ter que fazer, cara? Olha o custo que ia ser, né? Pô, vou ter que ir, vou, sei lá, vou na lotérica, mas eu tenho que conferir o cadastro, mas eu tenho que colocar mais gente para conferir esse cadastro. Cara, inimaginável. E aí, nosso governo, cara, eu posso falar que deu uma bola dentro, super dentro. Uhum. Foi orgulho. Com certeza, foi muito bom. Esse evento, acho que mostra bem o que a gente está falando, né? Essa transformação até do nosso governo, que sempre é muito burocrático em alguns aspectos, né? Essa questão que você falou de contratação em nuvem, né? Realmente, a gente sempre vê que não podia contratar, até mesmo serviços SaaS, né? Como e-mails em nuvem, Office 365, enfim, alguma dessas ferramentas, não podia contratar, só poderia contratar se o servidor estivesse no Brasil. Então, realmente, um pouco na contramão, né, do movimento de transformação digital, mas, de certa forma, quando a gente olha alguns movimentos da China, por exemplo, falando de uma nova internet para o país deles somente, pensando no protecionismo, talvez fizesse um pouco de sentido, né? Talvez olhando ali, era esse o caminho que queriam seguir, né? E não é um bom caminho. Perfeito, muito bom. E agora, entrando um pouco nessa frente de agilidade, né, que a gente acabou de comentar, pode trazer um caso bastante interessante do governo, que é o app do Covid, aí de monitoramento dos casos e tudo mais. O pessoal também tem muitas dúvidas e entende, assim, o pessoal fala muito em DevOps, né? E mais recentemente aí, do DevSecOps. É possível garantir a mesma segurança numa esteira de desenvolvimento tradicional, in-house, na nuvem, por exemplo? Quais são os Uhum, casos de DevSecOps que você pode compartilhar com a gente da sua experiência? uhum. Cara, você fazer um DevSecOps em nuvem, é, é muito rápido, tá? Então impulsionou realmente esse conceito, né? E essa nova forma de se construir aplicações. Antes você fazia, apesar de você ter ágil já há bastante tempo, né? As empresas trabalhavam muito no modelo waterfall e, cara, ó, vou indo, e aquilo é uma frustração tremenda, porque você chega no final e aí você tem uma série de issues, o cenário de negócios mudou, então você precisaria ter mudado aquilo, e às vezes você entregava um software por ano. Hoje você entrega pequenos pedaços de software que vão te adicionando valor e vão te agregando valor ali para tua empresa em semanas, cara, em dias, né? Então o DevOps ele aconteceu sim, impulsionado por tecnologias de cloud. Muitas empresas optaram por fazer a sua própria esteira interna, tá? Mesmo essa esteira interna que tem um orquestrador fazendo tudo isso, é a mágica do negócio, né? O Jenkins é o queridinho, é a grande estrela aí da, dessa mágica. Mesmo eles fazendo in-house, em algum momento eles precisam consumir algo em nuvem, tá? Então, estou falando que tem um repositório de código e controle de versionamento. Cara, GitHub, cara, é o padrão aí, todo mundo usa, super bom, super flexível. E, cara, tá em nuvem, tá? Em algum momento tá em nuvem. Tem versão para você deixar dentro de casa também? Também tem, tá? Mas o DevOps, ele supõe que você vai estar fazendo e vai estar experimentando coisas também, tá? Então, estou usando um arranjo tecnológico que uma TI tradicional não me dá. Eu estou usando ali, puta, cara, meu banco de dados não performou. Cara, eu vou pegar uma outra opção aqui que meu provedor me dá para poder testar e ver se atende aqui a velocidade que eu preciso.
Cara, conseguiu? Ótimo, vamos para cima. E como segurança se encaixa nisso, tá? Também vem uma transformação da nossa segurança de aplicações, porque, cara, é libertador. Antes era assim, era desesperador para gente que estava protegendo, vendo ali toda hora vindo coisa, cara, com falha e tomando carteirada de que não, isso daqui vai entrar, depois a gente vai ver e nunca vai ver, e aquele buraco vai ficar lá para sempre. É libertador para a gente esse conceito de DevSecOps, essa aplicação de DevSecOps nas empresas, porque você consegue já realmente entrar nos estágios iniciais, tá? Então, eu me inspirei bastante num artigo científico, um cara do Vietnã, cara. Então, como ele une o Scrum e métodos ágeis à segurança, né? Então, quando você está lá no começo, você está fazendo a ideação, né, do seu software ou do seu desejo, você tem uma escrita de história específica, tem a condição de colocar uma escrita de história específica de segurança. Então, algo do gênero assim, eu como PO, consigo averiguar que meu software está em conformidade com a LGPD. E a partir dali, o time recebe aquilo como história e vou determinar tarefas. Pô, legal, então tem que estar compliance com a LGPD, então legal. Peraí, eu vou ter que fazer classificação de dados, eu vou ter que ver criptografia desses dados, eu vou ter que ver onde eles vão estar depositados. Então o time tem condições aí sim de fazer isso e, além disso, você integrar a sua esteira com softwares, tá? SAST, DAST, softwares de análise de vulnerabilidades ali, né, em código e até na aplicação buildada, e dar essa independência para o time, tá? Então, o que é desprendimento da gente? Era quase como, eu cito como se fosse lá o filme O 300, né? Então, nós éramos 300 contra 30 mil. Cara, a gente vai perder. A gente vai perder. Não somos os 300. Então, somos poucos para poder atender perto a demanda que tem de desenvolvimento. Você criar uma esteira DevSecOps, cara, é um desprendimento legal pra caramba. Você consegue dar autonomia para o próprio time fazer isso e você não se preocupa ali em vou ter que fazer tailor-made ali. Não, eu tenho que acompanhar a planning do time. Eu vou ter que estar ali de olho como é que está o desenvolvimento. Eu vou ter que rodar uma ferramenta para olhar se tem vulnerabilidade. Não. Você deixa tudo autonomia. Isso ajuda também o time a criar maturidade, a aprender como proteger, aprender como codificar seguro. Então, isso é um mecanismo que acaba você, ao longo do tempo, fazendo o time automaticamente trabalhar sozinho e garantir a segurança. Perfeito, muito, muito bom. É incrível. É muito bom te ver nesse conceito do que o Eduardo acabou de explicar, é o verdadeiro conceito do Security by Design, né? Que é realmente, quando você está fazendo a ideação, a área de negócio está falando, não, eu tive um sonho e eu quero isso aqui, né? O que é que eu tenho que colocar nesse sonho para ele ser seguro e garantir a privacidade das pessoas e estar em conformidade com as leis, né? Então, esse é um exemplo muito bacana e eu, particularmente, gosto bastante do Scrum também, porque é uma forma muito mais lúdica e inclusiva de conseguir fazer as coisas acontecerem dentro das equipes de desenvolvimento e quebrar um pouco esse paradigma de que segurança são os caras chatos e desenvolvimento são os caras legais e os dois não tomam cerveja junto, né? Então, é uma forma... Estamos em 2020, cara. Não, esquece isso, é outra coisa agora. Até um papel, né? Uma das coisas do Scrum, né? De eliminar barreiras mesmo, né? Então, acho que essa é a principal barreira que a gente consegue aí ao adotar esses métodos ágeis e descentralizar essa tomada de decisão a respeito de ferramentas. Mas traz uma dúvida também, né? Talvez um risco. Porque se a partir do momento em que eu delego a decisão, né, de quais ferramentas vou usar, quais ferramentas de proteção para verificar o código ou para proteger a aplicação lá na frente, um firewall de aplicação, um firewall de banco de dados, enfim, quais são os controles. Se não existe uma
como é que fica se não existe essa padronização, né? Porque se eu deixar, como a gente falou um pouquinho, cada provedor de cloud tem as suas próprias ferramentas. E a gente sabe que muitas ferramentas que os provedores de cloud fornecem é só para falar que tem, né? Elas não são tão efetivas ou eficazes, né, para fazer aquela determinada atividade, né, se comparada com produtos especializados. Como é que fica esse trade-off, né? Vale a pena direcionar, regulamentar, ou que a área de segurança defina um pool ou algumas opções de ferramentas para serem utilizadas? Ou você enxerga essa tendência mesmo de que cada um pode usar a ferramenta que quiser? Eu não vejo essa questão de pô, cada um usa o que quiser, tá? Sem uma governança, tá? Aqui é um peso, né, entre como eu governo e garanto conformidade, garanto proteção, e garanto desempenho, e garanto custo adequado ao que eu posso pagar, versus a experimentação, que é importantíssima hoje em dia. Então, quando eu estou falando de experimentação, é diretamente ligada à inovação. Então, pô, surgiu aqui um software novo, surgiu aqui um conceito novo que eu preciso testar e ver se eu consigo acelerar meu desenvolvimento, ou consigo melhorar, diminuir meu custo, ou consigo fazer as coisas talvez mais rápidas, né? Então, é muito importante. Então, existe esse peso, tá? Então, existe esse equilíbrio aqui das coisas. O que a empresa deve fazer? Ela deve ter sim uma arquitetura base, tá? Não é porque está em nuvem que isso deixa de ser negligenciado, eu vou acreditar no que o provedor está me falando, está me deixando. Não, é você que tem que dizer exatamente qual é a sua arquitetura, tá? Desde a startup até, cara, multinacional, tá? Qualquer tamanho de empresa, ela tem que ter uma arquitetura base, porque é ali que vai te dar justamente essa governança. Então, legal, cara, olha só, estou olhando a perspectiva de segurança, eu tenho que ter ambientes segregados, mesmo estando em nuvem, ambientes segregados, controle de acesso, proteção DDoS para entrar, segregação de quem pode acessar ambiente produtivo, ambiente de desenvolvimento, rede corporativa, que padrões que eu tenho de proteção ali para dados, para a camada da aplicação. Então, se você não tem então esse baseline, se não tem essa arquitetura de referência, cara, você vai perder a governança, tá? Porque vai acontecer de alguém ir lá e criar uma conta qualquer e começar a usar e aquilo cresce e já era. Você perdeu ali a governança e você pode ser penalizado por isso. Perfeito. Tá? E Muito aí, pô, bom. legal, você falou, o NIST tem um framework de arquitetura, o CSA tem um framework de arquitetura que te ajudam bastante nessa sua jornada de, cara, por onde eu começo? Cara, pode olhar que são documentos super bons, tá? Os provedores também te ajudam nisso, óbvio que cada um puxando a sardinha para sua brasa, né? Cada um vai falar, não, esse daqui é o jeito que eu faço, esse é o melhor, cara, mas calma, você tem que unir um pouco das duas coisas, tá? Perfeito. Muito bom. Até porque hoje a oferta de, quando a gente pensa até numa ferramenta de análise de código, né? Ferramenta de análise de vulnerabilidades, e também a especificidade de tecnologias, né? Que a gente tem containers, tem código tradicional, tem várias linguagens de programação. Isso acaba tendo um volume bastante grande de ferramentas e ofertas, né? Sejam ferramentas que estão no quadrante mágico do Gartner, que representa 10% das ferramentas existentes de segurança, e olhe lá. Mas quando a gente pega, às vezes, aqueles estudos, aqueles mapas de soluções, a gente se perde na infinidade de ferramentas, por exemplo, que fazem análise estática de código, né? Uhum. E nesse contexto, existe alguma pipeline perfeito ou ideal, né, frente a esse volume enorme de ofertas, quando a gente pensa no pipeline de segurança, né, para garantir a segurança da esteira durante o ciclo de desenvolvimento e em operação? Uhum. Cara, depende do seu bolso e depende quase do seu gosto,
né? Como qualquer tecnologia, você tem diversas opções, tá? De grátis, free, que a gente tem aos montes e são muito boas e tradicionais, até as mais modernas, que pô, rodam 100% em nuvem, tá? O que é importante para você, eu me colocando ali, né, no papel de um decisor, eu preciso ter isso assim na minha esteira garantido que esses softwares vão estar sendo utilizados obrigatoriamente, tá? Então, no momento que eu estou construindo meu pipeline lá, eu tenho um gate específico de segurança que ele não pode ser bypassado. Eu deixo lá no Jenkins setado que, cara, vou buildar com, vai ter que passar isso. Não tem choro, tá? E o que está rodando ali por trás, cara, depende muito do quanto você tem capital para poder fazer, tá? Óbvio que existem muitas questões ali. Se eu estou fazendo dentro de casa, tem questão de performance, capacidade, etc. Se eu estou fazendo em nuvem, tem a questão de como é que eu controlo meus custos baseado na quantidade de builds que eu tenho, tá? Então, isso depende muito, cara. É um peso ali que coisa que tem que pesar entre quanto eu estou disposto a pagar por isso, né? Mas, cara, não deve ser negligenciado jamais. E aí é um desafio, né? Como que a gente consegue medir o apetite de risco, né? Porque vai determinar a profundidade que a gente quer chegar na análise, né? É uma balança de quatro pontas, né? Eu diria, né? Porque é um grande desafio. Como você falou, é o budget, é a profundidade, é o volume de tecnologias que você possui no seu ambiente. Então, acaba sendo algo bem desafiador. E a oportunidade de negócio para a empresa ali também, né? Às vezes, cara, um desprendimento que a gente tem que ter, né? Não pode ser segurança pura ali 100% que só fala não. Cara, você tem que entender que existe esse apetite de risco. Às vezes, cara, a empresa precisa lançar aquilo porque precisa sair na frente ou que precisa gerar renda e você tem que ter uma flexibilidade e uma forma de ter contramedidas e ter aquilo dali sob seu domínio, né? Então, legal, tem uma exposição ali, puta, eu não consigo mudar o código, mas vou colocar no ambiente aqui que é mais fechadinho, que eu tenho mais controle de acesso, e deixo publicar, e, cara, em um segundo momento, vamos colocar ali para o time corrigir esse código, tá? Mas vamos lançar, tá? Então, existe, nós profissionais, é uma transformação que a gente passou também de entender muito mais de negócios, tá? Se colocar na posição ali da unidade de negócios, do que só olhar a tecnologia purista. Perfeito. Eu acho que o exemplo, a gente tem um exemplo muito recente sobre esse descuido com a segurança, né? Eu creio que os casos de vulnerabilidades recorrentes ali no Zoom trouxeram muito isso, né? Que foi exatamente um exemplo de o que não fazer, né? Em vez de ter esse security by design, privacy by design, ou outro termo bastante conhecido que é o shift left, né? Você Né? antecipar todos os requisitos de segurança desde o momento de especificação dos requisitos, stories, enfim, toda definição de requisitos, de acompanhar isso ao longo da esteira. A gente teve um exemplo aí do Zoom, que, na minha opinião, é só uma figura que não é isolada, porque quando a gente pega, acho que grande parte dos aplicativos que nós usamos no dia a dia, eles contêm vulnerabilidades, né? Então, acho que esse exemplo que você acabou de comentar sobre, né, a importância de ter e de medir também o quanto se quer investir é um recado bastante legal para passar mesmo, né? O Uhum. O Zoom, Zoom aí né? cara, tá na moda e é até legal, ele é didático, né? Porque todo mundo, como todo mundo, muita gente está usando, então muita gente passou a entender o risco, né? E, cara, porque assim, todos os softwares, como você mesmo frisou, todos os softwares eles têm falhas, porque isso é natural. A tecnologia vai avançando, você vai descobrindo novos métodos, e, enfim.
Isso é um processo recorrente, né? Você tem que fazer gestão de vulnerabilidade, você tem que estar lá, tem que estar indo, corrigindo, eu detecto, eu corrijo. É um ciclo infinito, isso, né? E o Zoom muito didático para a gente porque ele escancarou e ele olhou não só a parte tecnológica, mas muita gente foi olhar também os termos do Zoom. Então foi ler o contrato e falava lá, ó, cara, eu tenho seus dados e eu posso fazer os seus dados ali, posso compartilhar com quem eu quiser e não vou te falar. Porra, peraí. O dado é meu, não Tapa é na seu. cara. Cara, Eu muito vejo legal. isso mesmo, né? Teve um impacto bastante, uma repercussão bastante negativa a isso. Teve nota, o score deles no Credit Suisse foi rebaixado, né? As ações perderam bastante durante o impacto, ainda que agora estão retomando ao cenário anterior, mas dá uma estremecida, né? Acaba realmente colocando uma pulga atrás da nossa orelha, assim, pô, posso confiar, né? E dentre todos os ruídos que a gente escuta, entre fake news ou não fake news, eu acho que enquanto a gente puder evitar esse tipo de polêmica nas nossas empresas, vai ser um tanto mais saudável, né? Exato. E aí é gerenciamento de risco na veia, né? É quase como similar a você olhar o mercado automotivo. Cara, é construído carro baseado em parâmetros de segurança, né? Mas ele tem grades ali também, né? Então, o carro que tem o grade mais alto, mais seguro, cara, ele custa uma fortuna. E no outro lado da tabela, o cara que atende ali minimamente a especificação, mas ele está cheio de vulnerabilidades. Então, você tem que usar ele em condições muito controladas. Perfeito. Ótimo. Ótima analogia. Muito bom. E aí, falando um pouco mais da gestão da segurança da informação, gestão de vulnerabilidades, quando o conceito é nuvem, é container, isso é mais difícil? É mais fácil, né, fazer a gestão de segurança, gestão de vulnerabilidade, não só olhando a esteira do DevSecOps em si? O que você pode falar disso? Não é nem mais difícil nem mais fácil, ela é diferente, né? Porque essa é uma tarefa que é, por natureza, muito difícil. Né? Por natureza, ela é complexa, né? Mas você está num ambiente 100% em nuvem, você tem que estar preocupado com o dinamismo que aquilo te traz, tá? Então, cara, eu tenho domínio sobre todas as contas, sobre tudo que está sendo consumido aqui, legal. Se eu tiver isso na mão, então eu tenho condições de fazer uma gestão de vulnerabilidade bem ampla, né? Agora não, eu não tenho governança nenhuma, tá cada departamento usando uma nuvem. Cara, puta, meu amigo, você vai ter uma exposição muito difícil. Mesmo que você tenha boas ferramentas, você vai ter uma missão muito difícil, porque você vai precisar descobrir qual é o software que está lá, quem está rodando, que dados que estão lá, qual é a infraestrutura que está lá, para aí sim você adequar, colocar dentro do teu ferramental que vai te apoiar a fazer isso, né? E aí você citou sobre containers, que é um mundo novo e um mundo com uma dinâmica bem diferente, tá? Então, você olhar container, você tem um mecanismo próprio de você controlar as imagens do container, tá? Então, no momento que você constrói seu código, você usa uma imagem base de container para poder fazer. Essa imagem base, ela, você tem que mantê-la, tá? Você tem que ou pega de um repositório seguro, tá? Sendo seu privado da sua empresa ou de um GitHub da vida ou de um Docker da vida, mas tem uma imagem certificada que ela foi checada ali justamente passou um scanner ali que vai estar olhando, puta, cara, tem algum CVE que publicado que está inerente a essa versão que eu estou usando aqui? Ah, pô, não tem, beleza? Ah, tem, porra, preciso aplicar um patch e aí sim subir essa nova versão. Mas se você não tem governança disso, tá? Você vai se perder, tá? Porque você vai ter imagens heterogêneas dentro do teu ambiente rodando e está suportando um processo de um microserviço que é linkado a um processo de negócio e você não pode mudar aquilo dali tão facilmente. Por quê? Porque, caralho, vão te falar, pô, não, peraí, eu preciso
compilar para ver, buildar e ver se eu não vou ter nenhum problema, vai continuar mantendo, sustentando e tal. Então você tem que ter um cuidado muito grande, né? Ele é quase similar a quando você tá contratando infraestrutura, né? Vou contratar um servidor com uma versão do sistema operacional. Então, assim, você pressupõe que aquele sistema operacional está seguro. Só que não é a realidade, tá? Em muitos casos, cara, a torta direito, se você entrar lá hoje, você vai ver uma versão e vai falar, puta, essa versão aqui já saiu coisa a semana passada e ela não está na versão que precisa, que está com esse patch aplicado aqui. Você vai ter que fazer o trabalho. Perfeito. E acho que mais do que nunca é ter ferramentas de orquestração, automação e centralização de tudo, né? Uhum. Porque a gente sempre olhou muito, tem um dashboard para gerenciar antivírus, ou tem um CIEM que me ajuda a ter essa visão de indicadores mais consolidada, mas ainda assim, quando a gente pensa numa parte de gestão de vulnerabilidade, que precisa de uma certa inteligência, uma automação, acaba sendo um desafio um pouquinho maior também, né? Sim, e a parte de remediação, né, com automação, com nuvem, você não tem como não fazer isso, você não tem como fugir, tá, cara? Então eu tenho uma estrutura, e alguém foi lá, dei liberdade de alguém criar a máquina, porque ele precisa criar, ele é dev, enfim, não está fazendo. Só que se ele faz aquilo sozinho por ele mesmo, eu tenho que ter uma forma de, pô, legal, olha só, subi uma máquina aqui, vou acionar aqui o meu scanner para tatear, para saber ali o que ele tem, né? Pô, ele está vulnerável ou não, ele está usando o IP que ele deve usar, então eu preciso ter essas informações para minha operação se preparar, né? Foi Então você não tem mais como fugir desse nível de automação, que é o que a gente sempre quis e finalmente a gente está chegando lá. ótimo, muito bom. Bom, pessoal, nosso webinar de hoje no Cybertalk está chegando ao fim. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Do nosso lado aqui, eu acho que o papo foi bastante rico nesse sentido. O Du trouxe bastante considerações e insights aí sobre a experiência dele, sobre toda essa trajetória em nuvem, como a gente faz para migrar para a nuvem, quais são os tipos de infraestrutura, os principais questionamentos com relação à conformidade, e creio que foi bastante rico. Pessoal, quem tem alguma pergunta, gostaria de fazer, de esclarecer, entrar mais a fundo? Hoje o chatzinho aqui ficou mais contido. Não precisam ficar contidos, eu respondo tudo numa boa. E a ideia é justamente a gente trocar informações, trocar ideia, cada um tem as suas experiências, os seus casos, né? E só enriquece aí a discussão. Ó, chegou uma pergunta aí do Starling. Por que os vendors de cloud ainda vendem veemente a ideia de que cloud é mais barato, né? Veementemente, ou seja, eles Uhum, realmente falam, afirmam que cloud é mais barato. uhum. Existe algum estudo em por que isso, Lu? Porque é o negócio deles, né? Assim, exi- efetivamente, assim, cloud é para ser mais barato, né? Conceitualmente é isso, porque você tem a sua definição clássica lá, que é um serviço self-service mensurado e elástico, né? Então eu subo instância dessa instância, então ele é para ser neste conceito. O que você, o que, quando isso não se aplica, né? Quando o custo fica muito grande, quando você não tem essa arquitetura de referência, quando você não tem o seu planejamento de capacidade ali, né? Então, pô, eu subo uma máquina, mas deixo ela lá. Eu não deixo ela, não faço um auto-scaling nela, né? Eu subo conforme a demanda, depois eu desço e fico lá no mínimo ali. Então, essa falta de governança que vai te fazer teu custo explodir, tá? No fim das contas. Cláudia, é mais barata? É para ser mais barata, conceitualmente é para ser mais barata. Vale a pena em 100% dos casos? A prática diz que não, tá? É um ponto também meio
bastante importante, né? Porque às vezes você pensa assim, caramba, vou tudo para a nuvem, mas eu tenho um sistema que, sei lá, usa 5 pessoas, usam para fazer uma tarefa muito específica e porra, já está funcionando. Cara, deixa lá, deixa lá. Não vai, porque você vai gastar um tempão, você vai gastar vai ter um custo de migrar isso para a nuvem que não vai se pagar. Acho que um ponto também com relação ao custo é porque o modelo de transformação digital inicial foi pega o que tem dentro de casa e joga na nuvem, né? Sem É, nenhuma, não foi a aplicação, o sistema não foi desenvolvido para rodar em nuvem. É um grande monolítico que consome muito recurso computacional e realmente não escala, não tem o conceito da elasticidade, não tem conceito de container, microserviços, então creio que isso acaba sendo um fator bastante importante também nesse contexto. sim, bastante importante. Mais um aqui, quais as maiores preocupações do uso de cloud perante a conformidade com a LGPD? Né? É, A gente falou um pouquinho disso, mas assim, mais objetivamente, você tem algum checklist, alguma perguntas importantes a fazer ao seu provedor, uma coisa assim? é, cara, existe um framework do próprio NIST que ele já está. Existe o de cibersegurança e existe o de privacidade, cara. Ele é um excelente guia para você perguntar ao teu provedor e fazer esse tipo de assessment do que você deve se preocupar, ou especificamente da sua empresa, tá? De forma ali um pouco mais ampla, se eu pudesse falar assim, a sua preocupação com a LGPD é onde seus dados eles estão depositados e onde eles estão trafegando. Então, cara, se você uma empresa faz um aplicativo, esse aplicativo está numa loja da Apple e está disponível para o mundo todo, cara, vai ter gente que vai estar fora do Brasil, usando devices de fora do Brasil, que vão estar consumindo aqui. Cara, se esses caras tiverem uma legislação que são heterodoxas também, cara, eu tô lá na Nova Zelândia, tem uma lei lá, que é específica deles. E o cara tá consumindo lá, porra, você vai ter que lidar com isso daqui também. Então, porra, onde os teus dados estão trafegando é muito importante você saber. Perfeito. Muito bom. Know your business, né? Conheça o seu negócio. Muito bom, pessoal. Bom, a gente vai encerrar agora, então, nosso terceiro Cyber Talks, que a gente teve um papo muito rico aqui com o Edu sobre segurança em cloud, riscos, conformidades, DevSecOps. Esse vídeo depois vai estar publicado também no YouTube. Quem quiser voltar lá para retomar algum assunto, tá? Vai estar à disposição. Se tiver dúvidas também, pode entrar em contato comigo ou com a equipe GAT pelo meio do site GAT Digital e acompanhar lá que toda semana nós teremos novas discussões. Deixa eu chamar eles para a semana que vem. Vamos ter uma participação com o pessoal da ONCE para falar um pouco sobre as mulheres em cibersegurança, um movimento que particularmente eu admiro e apoio bastante, que é o envolvimento de mais mulheres na área de cibersegurança, que ainda é bastante escasso, né? Du, muito obrigado pela sua participação. Prazerzão estar aqui com você novamente, batendo um papo sobre Cloud Security. E espero contar com vocês em próximas oportunidades. Obrigado. Para mim, prazer enorme estar podendo falar com o público, falar com vocês. É sempre importante, quanto mais a gente compartilha informações, quanto mais a gente partilha conhecimento, melhor para a nossa sociedade, a gente evolui e isso só faz bem. Então, poxa, Perfeito. super obrigado pela oportunidade. Conte comigo. Obrigado a todos os participantes. Espero vê-los no próximo Cyber Talks, na próxima semana. Tenham um ótimo restinho de semana em casa ainda. Logo, logo a gente vai sair dessa. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia. Valeu, Du.